Vamos conversar com o senador Marcos Rogério, integrante da comissão. Senador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa, te ouço perfeitamente. Boa noite ao amigo da CNN, ao Caio e toda a equipe. Muito obrigada, senador. Estávamos há dias querendo conversar com o senhor. Eu sei que a rotina está muito difícil, né? De muito trabalho, mas eu sempre reitero isso nas nossas entrevistas, que sim, o que a gente prima aqui é sempre ouvir todos os lados aí, especialmente dos senhores senadores, oposição, governistas, independentes, para que a gente traga o equilíbrio na cobertura. E hoje, quem ficou ali no pé do senador foi o nosso produtor, o Jorge Rodrigues, que eu faço até aqui o agradecimento ao vivo, vai ficar feliz por conseguir a entrevista. Senador, vamos lá, hoje então, um dia, né, que a gente passou, inclusive, ali o bate-boca que o senhor teve com o presidente Omar Aziz. O senhor ali, na declaração, o senhor contestava, né, a quebra de sigilos, contestou, e o senhor queria que os requerimentos fossem, então, retirados da pauta. O senhor acha que essa confrontação de informações com as quebras de sigilo não são importantes, essas confrontações, para que se tenha o caminho correto das omissões, dos equívocos e também dos desvios, senador? Mona Lisa, é extremamente importante você avançar nas investigações e, sendo necessário e devidamente justificado, fundamentado, esse é um expediente que pode ser adotado no âmbito de uma CPI, mas é preciso ter cuidado com o chamado devido processo, né? O embate que nós tivemos na CPI hoje foi primeiro em razão da forma, né? O presidente Omar, ele colocou os requerimentos de última hora, ninguém teve condições de verificar o que estava na pauta. O regimento diz que tem que ter 2 dias úteis na pauta. Ele colocou em cima da hora, em desobediência ao regimento do Senado Federal. E outra, você está diante de uma situação que é uma garantia constitucional, né? Quebrar sigilo, né, de qualquer pessoa é uma medida extrema. E atos administrativos que não tenham caráter penal não podem ser investigados com esse tipo de expediente. Você tem que esgotar as outras alternativas, né? Você tem a oitiva pessoal, é a tomada de depoimento. Se ficar dúvidas em relação ao que disse, se é verdade, se é mentira, se houve contradição, você tem a possibilidade de fazer a acariação desse depoente com outro depoente. E aí, em último caso, havendo fundadas razões para você pedir a quebra, né, seja do sigilo telefônico, telemático, ou mesmo a quebra do sigilo bancário, isso deve ser fundamentado. Por exemplo, você vai quebrar o sigilo bancário de alguém, você tem que ter alguma suspeita, né? Alguma denúncia de recebimento de vantagem indevida, algo desse tipo. Agora, ali houve-se a quebra de sigilo de quem sequer foi ouvido na CPI, a quebra de sigilo de quem não é investigado, de quem não participou da CPI, apenas em razão de recortes de notícias, de recortes de outros depoimentos. E aí terceiros têm o seu sigilo quebrado no âmbito da CPI. Eu não sou contra a investigação, desde o início defendo a investigação profunda, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal, mas abrir mão de garantias constitucionais sem observar o devido processo legal é algo extremamente perigoso para o Brasil. Então, para deixar bem claro, para ver se eu entendi bem, o senhor não é contra as quebras, o senhor é contra o momento das quebras. Teria que ser um pouco mais para frente, mas daria tempo? Estamos na metade dos trabalhos da CPI, senador. Veja, se você não tiver capacidade de investigar com os instrumentos que você tem, você não pode lançar mão de um último expediente para tentar aí bisbilhotar, né, a vida, a comunicação de alguém ou a vida financeira de alguém, sem que você tenha uma motivação, um lastro realmente muito firme, muito forte, que justifique essa ação. É uma ação de força do Estado. É preciso ter muito cuidado com isso, sabe? Esses atropelos, essa afronta à norma, ela pode representar um prejuízo no futuro, porque o parlamento é quem legisla, o parlamento é quem elabora as leis e ele impõe limites ao poder do Estado, né? Seja o poder judiciário, seja as polícias.
quem cria normas para vincular esses poderes e colocar limite nesses poderes é o parlamento. Então, cabe ao parlamento também dar o exemplo quando está diante de uma situação como essa. Repito, eu não sou contra se praticar a quebra de sigilo quando há necessidade para isso. Agora, você não pode sair quebrando o sigilo de alguém que você sequer ouviu. Você não tem indícios de prova material que houve prática de crimes. E veja, tem um outro detalhe, Mona Lisa, que eu queria destacar aqui. Servidores que estão sendo quebrados o sigilo. Vou aqui, olha, o ex-secretário Elcio Franco, a secretária Mayra Pinheiro, Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, nunca veio à CPI. Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, também não veio à CPI. Franciele Fontana, também não veio. Zoser Plata Bondim, nunca passou na CPI. Aí você determina a quebra de sigilo dessas pessoas, funcionários públicos, servidores, sem que você tenha qualquer elemento que justifique a extrema necessidade dessa medida. Sabe o que isso pode representar? Pode representar justamente um prejuízo maior às ações do servidor público. Hoje nós já vivemos um problema que é o chamado apagão das canetas. O servidor público tem medo de decidir, tem medo de assumir o ônus do ato administrativo. Quando você tem uma situação como essa, você cria um ingrediente a mais para constranger o servidor que daqui a pouco não quer praticar o ato administrativo com medo justamente desse tipo de abuso. Então, por isso que eu digo que esse tipo de medida deve ser o último remédio, o último recurso, e não o primeiro, de uma maneira que expõe garantias constitucionais tão caras a todos os brasileiros. Caio, chega na conversa? Quebras de sigilo de governistas, né, ex-ministros de Estado. Por outro lado, o Supremo derrubou a ida do Wilson Lima, né, que é uma figura-chave aí também. Um dia ruim para o governo, mais um. Para onde vai o governo nessa CPI? Né? Porque se por um lado não consegue avançar na estratégia, no limão da limonada lá que o presidente havia falado, né, de incluir os governadores na investigação, por outro lado, vê, pelo menos ali aparentemente, se configurar a quebra de sigilo dos governistas, ex-ministros de Estado, ex-chanceler tendo o sigilo quebrado, para onde vai? O que vai lhes restar a não ser reclamar e gritar, né? Gritar, não digo, não estou nem me referindo ali às discussões, mas eu digo de fazer a grita, por exemplo. O senador às vezes fala alto ali na hora, mas eu não sei se é por causa da máscara ou porque o negócio fica quente. Eu acho que os dois, né? O que resta para o governo nessa CPI, a não ser assistir ao massacre ali da maioria e vocês assistindo ali sem ter muitos elementos para conseguir avançar na estratégia que vocês imaginavam que conseguiriam? Ô Caio, veja você que, assim, é a primeira vez que nós temos um governo que não se opõe à investigação, que não foge das convocações, né? Todos os que são vinculados ao governo, ligados ao governo, ex-ministros, secretários do governo, estão comparecendo. E mesmo aqueles que recorreram ao Supremo para ter a garantia, né, de ter ali um ambiente menos hostil, chegaram e falaram, não fugiram, né? E, com relação a esses, a investigação avança. Agora, quando a gente tenta avançar com a investigação para o campo dos estados, aí nós temos o primeiro revés, que foi essa decisão do Supremo, dizendo ao governador do Amazonas, e nesse caso, há pesadas acusações contra ele, né, na compra dos respiradores, comprou de lojas de vinhos. E detalhe, a empresa que era a titular do produto participou do certame licitatório. Seria uma boa oportunidade para o governador vir aqui explicar, né, por que comprou de uma empresa que não tem nenhuma expertise na área e abriu mão de comprar de quem era realmente representante da empresa. Oxigênio deixou todo o ano de 2020 sem aditivar o contrato de oxigênio com a empresa que fornece lá no Amazonas, só foi aditivar no dia 23 de novembro de 2020, no limite máximo que podia
aditivar. E aí colapsou. Aí hoje você vê na CPI pessoas questionando, mas o governo federal, o Ministério da Saúde ficou sabendo 2 dias antes ou 2 dias depois? O governo do estado do Amazonas sabia do problema durante todo o ano e com ofícios, documentos da White dizendo, olha, tem que fazer, vai dar problema. E não fez. Perdeu uma grande oportunidade de estar aqui. Então agora, a investigação avança, como você disse aí, no rumo daqueles que são do governo federal. Aí eu pergunto, desses nomes que eu mencionei aqui agora há pouco, servidores do Ministério da Saúde, do governo, de quais os crimes esses servidores são acusados? São acusados de algum crime? Responde inquérito, ação penal, alguma coisa que justifique o que está acontecendo? Não responde. Pazuello responde, então, né, senador? Pazuello, Mayra Pinheiro, a questão ali do Tratkov, tem uma série dos nomes que o senhor citou, Fábio Weingarten também, os e-mails, a Pfizer, a lentidão, tem quebras que justificam, né? Que as quebras das quais o senhor se referiu, alguns têm muito a se explicar, mas ali no depoimento a gente viu que muitas vezes não se explicaram. Mas isso você pode fazer através do instrumento da acariação. Você, para quebrar o sigilo de alguém, de qualquer pessoa, não estou fazendo... Veja, eu não estou fazendo a defesa aqui desses que tiveram hoje os seus sigilos quebrados, até porque acho que o Supremo... o parlamento que reclama muito da judicialização da política, quando age dessa maneira, acaba jogando para o judiciário o poder de decidir sobre aquilo que é papel do legislativo. Mas essa medida, esse ato de quebra de sigilo, repito, é um ato extremo, ele deve ser adotado quando você esgota as demais vias. Você tem aí a possibilidade de fazer a acariação, quando há 2 versões conflitantes entre depoimentos tomados na CPI. Vamos aguardar os próximos passos, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse avançar com essa investigação em relação aos estados e municípios, porque muito recurso foi enviado, há denúncias fortíssimas de que esse recurso teria sido mal aplicado, há suspeitas de desvios, suspeita de contratos fictícios, superfaturamentos, corrupção. Tomara que o Pleno do Supremo, ao enfrentar na DPF que está lá, decida que a CPI que o Supremo mandou instalar tem competência para investigar, além do governo federal, recursos repassados aos estados e municípios, em cujas circunstâncias me parece ter aí fortes indícios de maus feitos, de corrupção.